Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre conjuntos. Vamos ter as primeiras noções, falar sobre pertinência, sobre igualdade de conjuntos, sobre subconjuntos e sobre como representar um conjunto. E se você estiver gostando dos nossos vídeos, por favor, nos ajude. Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e deixe um likezinho, tá ok? Vamos lá? Vamos começar? Então vamos falar sobre conjunto, sobre o que é um conjunto primeiramente. Um conjunto é toda a coleção de objetos, de pessoas, de animais que a gente junta em um local respeitando alguma característica ou alguma qualidade que a gente queira juntar, ok? Bom, é, qualquer objeto desse conjunto a gente chama de elemento. Ah, como é que a gente representa, como é que a gente escreve um conjunto? Como é que a gente mostra que isso é um conjunto? Geralmente, o que a gente faz é o seguinte: quando a gente quer representar um conjunto, a gente coloca uma letra maiúscula, letra normal maiúscula. Se eu quero representar um elemento do conjunto, apenas um dos elementos do conjunto, eu represento ele com uma letra minúscula. Por exemplo, imagina que eu queira escrever um conjunto dos números naturais, o conjunto A com os números naturais até 10. Tá? Então eu vou escrever aqui o A, letra maiúscula, para falar que é o conjunto que eu estou escrevendo, ele vai ser igual. Aí eu abro uma chave e começo a escrever os números naturais. Então, 0, 1, 2, 3, e vou escrevendo até chegar no 10, como eu queria, os números naturais até o 10. E fecho a chave. Ok? Bom, vejam o seguinte. Para eu escrever qual era o conjunto, eu usei a letra maiúscula. E quando nós estamos olhando para os elementos do conjunto, a gente sempre coloca se o elemento pertence ou não pertence ao conjunto. A gente chama isso de pertinência, tá ok? Esse elemento, quando ele pertence, a gente usa esse símbolozinho aqui. Tá? Esse é o símbolo de pertence. E quando não pertence, claro, é só botar esse daqui. Ok? Então, por exemplo, imagina que eu tenho lá o nosso conjunto A, que eu falei anteriormente, que são os números 0, 1, 2 e 3. Então, se eu quero saber o que acontece entre o 0, por exemplo, qual a relação entre o 0 e o conjunto A? Bom, aí eu coloco o 0 pertence ao conjunto A. Entre o número 3, qual a relação entre o 3 e o conjunto A? Vejam que isso aqui são elementos. Então, o 3 pertence ao conjunto A. Se eu colocasse o número 5 e o conjunto A, nesse caso, o 5 não pertence ao conjunto A. Ok? Bom, então, pertinência é isso, é saber se o elemento pertence ou não pertence. Vamos falar agora sobre igualdade entre conjuntos. Eu digo que dois conjuntos são iguais quando todos os elementos do primeiro são iguais aos elementos do segundo. Não pode sobrar ninguém. Por exemplo, imagine o conjunto A iguais aos números 1, 2, 3. O conjunto B iguais aos números 1, 2 e 3 também. E o conjunto C iguais aos números 1, 2, 3 e 4. Vejam, nesse caso eu tenho que A é igual ao B. Por quê? Porque todos os elementos de A estão dentro do B, e o contrário também é verdade. Todos os elementos de B estão dentro de A. Isto é, todos os elementos aqui de A e de B são iguais. Okay? Mas eu não posso dizer que A é igual ao C. Na verdade, A é diferente do conjunto C. Ok? Por quê? Vejam bem, o 1 está dentro do C? Está. O 2 está dentro do C? Está.
O 3 está dentro do C? Está, beleza. Todo A está dentro do C. Agora, vamos ver se o contrário vale. Isto é, se todos os elementos de C estão dentro de A, o 1 está dentro de A, o 2 está dentro de A, o 3 está dentro de A. Mas esse 4 aqui, ó, é um intruso. Ele está dentro do C, mas não está dentro do A, ok? Então, para que os dois conjuntos sejam iguais, todos os elementos do primeiro têm que ser iguaizinhos aos elementos do segundo. Não pode sobrar ninguém. Okay? Conjunto vazio. Além da igualdade dos conjuntos, uma outra coisa que a gente pode falar nesse momento é do conjunto vazio. Bom, um conjunto vazio é bem simples da gente saber. O conjunto vazio é aquele que não tem nenhum elemento, claro. Tá? Mas é bom ressaltar o seguinte, na hora de representar esse conjunto, a gente só pode representar de duas formas. Ou com as duas chaves, tá? Ou então com esse carinha aqui, com esse símbolo cortado aqui. Tá? Gente, eu já vi muita gente fazer isso daqui. Botar a chave, botar o símbolo de vazio dentro e colocar a chave de novo. Isso daqui não representa um conjunto vazio, ok? Ok, pessoal? Isso aqui não representa conjunto vazio. Então, ó, se eu quero representar um conjunto vazio, eu não posso utilizar esse tipo de símbolo. Temos também o conjunto universo. O que é um conjunto universo? O conjunto universo é aquele que engloba todos os conjuntos que nós estamos estudando no momento. E agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, dos subconjuntos. Tá? Eu digo que, dados dois conjuntos, o A e B, o A é subconjunto de B quando todos os elementos de A estão dentro do conjunto B. Por exemplo, imagine o conjunto A como sendo os números 1, 2, 3 e 4. O conjunto B iguais aos números 1, 2, 3, 4 e 5. Vejam o seguinte, os elementos do conjunto A, o 1 está dentro de B, o 2 está dentro de B, o 3 está dentro de B e o 4 está dentro de B. Isto é, todos os elementos de A estão dentro de B. Não importa se está sobrando elemento no B, todos os de A estão dentro de B. Então eu digo que A é um subconjunto de B. E a gente representa assim, ó, A, e a gente coloca esse símbolo e o B. Esse símbolo quer dizer o seguinte, A está contido em B. A gente também pode colocar esse símbolo ao contrário, tá? A gente pode colocar assim, ó. B contém A. Okay? Bom, uma coisa para a gente saber sempre para qual lado vai essa abertura é pensar o seguinte, quem abriga quem? Quem está dando moradia para quem? No nosso caso aqui, o B está dando moradia para o A, isto é, o A está dentro do conjunto B. Okay? Então, por isso, essa abertura sempre virado para ele. Okay? Mas e se eles não estão, se um não é subconjunto do outro? Bom, se um não é subconjunto do outro, a gente simplesmente vai falar que A não está contido em B. Ok? Vamos dar um outro exemplo, então. Só para a gente entender um pouquinho. Imagina o conjunto X igual aos números 1, 2, 3. O conjunto Y, vejam que eu estou sempre escrevendo com letra maiúscula para falar o do conjunto, hein, gente? Conjunto Y vai ser os números 1, 2, 4 e 5. Okay? Vejam, o 1 do x está dentro do y, o 2 no x também está dentro do y, mas o 3 não está. Então, nesse caso, eu digo que x não está contido em y. O contrário também vale nesse caso, tá? Y não está contido em x. Tá? Gente,
Agora é importante ressaltar o seguinte: quando eu estou falando entre dois conjuntos, o símbolo que eu vou utilizar é contido ou contém. Não está contido, não contém. Quando eu estou falando dos conjuntos, ok? Quando eu estou falando de elementos de conjunto, só de um dos elementos, só de um carinha só, que está dentro do conjunto, eu vou usar aqueles símbolos de pertinência que nós falamos anteriormente, que é o pertence ou não pertence, ok? Então, se eu estou falando de conjuntos, se eu estou comparando se um conjunto está dentro do outro, contido ou contém. Se eu estou falando de elementos do conjunto, isso é pertence ou não pertence. E aí, na última coisa que nós vamos falar nesse vídeo, vai ser sobre como representar um conjunto. A gente já estava representando um tipo de conjunto já, que é justamente essa primeira forma, que é por extensão. Na verdade, nós temos três formas de representar um conjunto. Geralmente a gente representa de três formas, tá? A primeira é por extensão, que é o que a gente já estava fazendo, né? Que é escrevendo todos os elementos. Então, por exemplo, imagine o conjunto A, e eu quero representar nesse conjunto A os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado até o domingo. Está aqui meu conjunto. Vejam que eu representei escrevendo eles. Mesmo escrevendo esses conjuntos por extensão, eu posso escrever eles abreviadamente. Tá? Como eu abreviei esse, né? Botei esses três pontinhos aqui, logo no meio. Não vou escrever todos os dias da semana. Mas, mesmo sendo escritos desta forma, eu posso representar um conjunto infinito também. Então imagine que eu queira colocar conjunto dos números naturais, todos os conjuntos dos números naturais. Por enquanto eu vou chamar ele de B. E aí eu vou falar que o B é igual a 0, 1, 2 e assim por diante. Vejam que eu coloquei três pontinhos. Esses três pontinhos estão me dizendo que esse é um conjunto infinito. A segunda forma que eu posso representar o meu conjunto é por compreensão. Como é que eu vou representar esse conjunto por compreensão? Um conjunto é representado por compreensão quando eu coloco uma característica nele. Por exemplo, imagine que eu escreva esse conjunto aqui. Vou primeiro escrever, depois a gente vai tentar entender. Pronto. Vejam, esse é um tipo de escrita onde eu estou escrevendo meu conjunto por compreensão. Vamos tentar entender, então, já que é por compreensão, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, meu conjunto A é um conjunto X, tal que esse carinha aqui, gente, essa barrinha aqui, quer dizer tal que. Então, X é tal que X é um número natural par. Bom, então se eu fosse escrever por extensão, que era a primeira forma, esse meu conjunto seria quem? Quais são os números naturais pares? 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Okay? Então eu peguei uma característica do conjunto e escrevi o meu conjunto. Tá? Geralmente a gente sempre coloca esse símbolozinho aí, tá ok? Então, por exemplo, imagine que eu queria falar dos números ímpares. Então eu iria escrever que o meu conjunto B é igual a um x, tal que x é um número natural ímpar. Ok? Gente, é por compreensão. A gente vai escrever qual é a característica do meu conjunto. E a terceira forma da gente escrever o meu conjunto é através de uma figura. É o que a gente chama de diagrama de Venn. Tá? É como se eu simplesmente escrevesse todo o meu conjunto dentro de um balão. Ok? Olha esse daqui. Eu tenho lá o meu conjunto A dentro desse balão.
Se eu for escrever, então, meu conjunto, nesse caso aqui, quem vai ser meu conjunto? Meu conjunto A é igual aos números 1, 2, 3 e 4. Mas e o 7? É do conjunto A? Não, o 7 está aqui do lado de fora. Ok? Então, tudo que está dentro do balão é o meu conjunto. Uma outra coisa que a gente pode falar é começar a falar de pertinência. Então, por exemplo, o 1 pertence a A. Já o 7 não pertence ao conjunto A. Por quê? Porque está aqui fora. Então, só visualmente eu já consigo ver quem pertence e quem não pertence ao meu conjunto. Bom, pessoal, essa é a nossa primeira parte sobre conjuntos. Depois nós falaremos mais um pouquinho sobre conjuntos. Vamos falar sobre operações de conjuntos no próximo vídeo. Se você está gostando dos nossos vídeos sobre conjuntos, vou pedir mais uma vez, se inscreva em nosso canal, nos ajude, deixe seu like, faça um comentário e esperamos você no próximo vídeo. Gente, até mais!